Apoio Cronos. Casas da Água. Bem-vindos a mais este nosso condomínio hoje, o programa do Sindiconde, que é o sindicato patronal dos condomínios de edifícios aqui na região da Grande Florianópolis. O nosso condomínio hoje vai ao ar sempre com o apoio da Cronos Segurança e também da Casas d'Água, a parceira dos condomínios. Começamos o programa mandando o nosso tradicional abraço ao senhor Sionésio, que é ali da Cronos, e também ao senhor José Nitro, que é nosso apoiador ali da Casas d'Água. E um especial abraço ao presidente do Sindiconde, o nosso amigo o senhor Alfred Heilmann, que hoje nos assiste pela internet em algum rincão desse país. E é com muito prazer que recebemos pela primeira vez aqui no nosso condomínio hoje para bater um papo sobre a vida em condomínio, o nosso amigo também, Edson Camargo. Bem-vindo, Edson, obrigado pela presença. É um prazer estar aqui. Estou à disposição para falarmos um pouco do que é essa atividade de síndico. Atividade de síndico. Dá para ver que o moço já é um diplomata, né, na convivência em condomínios. O Edson, então, é síndico de um edifício aqui na região da Grande Florianópolis, é também formado em Direito, apesar de não estar exercendo, né, a profissão de Direito. Edson, o Dr. Alfred, que habitualmente está conosco aqui na bancada, ele falou um dia uma coisa que eu achei muito interessante. De que ele, seu Alfred, fica magoado, né, fica chateado, quando ouve alguém dizer que fulano tal não se elege nem para síndico do prédio. Como se isso, né, fosse uma depreciação. Você acha que ser síndico é uma coisa fácil ou envolve muita complexidade e responsabilidades? Como é que é ser síndico no dia a dia? Primeiro, falar de eleição, sempre tive dificuldade, vou me expor, acho que as pessoas devem ter esse tipo de dificuldade no geral, assim, vou entrar num pleito, e é um pleito eleitoral, é você ser aceito, e você ser aceito no local mais próximo da sua casa, da sua convivência, né? Então, esse é o primeiro grande desafio. Ainda, no meu caso, não foi projetado isso, não houve eu vou ser síndico do prédio. Não passou pela minha cabeça. Eu entrei na primeira assembleia do condomínio que eu fui morar. Isso aí vai ser... Você pode ajudar? Posso. Então você vai ser conselheiro. E 3, 4 meses depois... houve uma situação que me levou a ser o síndico, mas nada programado. Então, você aceitou a responsabilidade na boa? Tem que ser emparedado para aceitar. Assim, na livre e espontânea pressão, porque os desafios são grandes, principalmente havia uma situação que exigia uma dedicação, a dedicação e principalmente diplomacia, porque o condomínio em que eu resido é um condomínio grande, são mais de 100 unidades habitacionais, e você tem diferentes faixas etárias, você tem diferentes interesses, diferentes faixas de renda também. Então é um prédio construído entre os final dos anos 70 e 80, então tem todo um gerenciamento que precisa ser feito, precisa ser cuidado, e a faixa etária já impõe um limite diferente de perspectiva. Eu tenho interesse em investir no imóvel, até pensando numa eventual valorização. Agora, quem tem 80 e 90 anos já pensa diferente, né?
Por que ele vai investir? Quer silêncio, não quer obras, bateção. E nem valorizar o imóvel, não precisa mais disso, né? Está num outro patamar algumas vezes. Então, a habilidade, entre aspas, está em a gente fazer as obras necessárias, aquelas importantíssimas, né? E as secundárias é trabalhar mesmo no convencimento, as que vão agregar valor ao imóvel. Você tem que estar gerenciando, porque precisa, de uma maneira ou outra, conciliar os interesses de todas as faixas etárias, de todas as faixas de renda, o que não é nada fácil. É um malabarismo diário, né? Porque conciliar isso já no dia a dia, em qualquer área de convivência, já é engraçado, para não dizer não usar outra expressão. Imagina ali onde você bem falou, onde a gente convive, no local mais próximo. E você tocou num ponto bem interessante, Edson. Quais são as responsabilidades, as atribuições de um síndico de condomínio? Tanto legais quanto comportamentais, assim, qual que é o escopo da responsabilidade? No comportamental, a grande dificuldade da convivência, a gente tem tido em alguns momentos, uma das faculdades mais procuradas é psicologia, que as pessoas procurando se entender. E isso fica muito latente nessa convivência condominial, principalmente num condomínio grande como o nosso. Então, no comportamental, você tem diferentes faixas etárias, diferentes faixas de renda, diferentes faixas de formação. De cultura. De cultura. De interesses, como você já colocou. E aí, então, quando haver o conflito, você tem que ser um mediador. Então, agora, que não sei nada da vida, estou aprendendo, vou servir para isso. Então, você tem que ter uma habilidade. Acho que você pode formar conselhos do próprio prédio para estar sentando e conversando com as partes, sempre buscando a conciliação, porque a não ser que você mude daquele... Mas você vai continuar convivendo com o seu vizinho, porque tem dias que realmente a gente amanhã... Tem um dia específico que a gente pode não estar bem. Bom, não estando bem nesse dia, como que eu vou brigar com o meu vizinho? E aí, o resto da... Talvez porque a gente vai muda para uma casa, para um apartamento, às vezes para passar o resto dos nossos dias, né? Sim. E o vizinho também, então nós vamos ter que conviver com ele. Bom, eu não sou obrigado, eu mudo. Bom, se eu posso, é uma escolha em morar naquele local também, não é sempre uma imposição, né? A pessoa vai por livre e espontânea escolha. Tem alguma... às vezes se impõe, assim, eu fui morar na minha unidade porque era próximo à escola da minha filha, era próximo ao meu trabalho e tal, mas eu posso ser um eremita, eu posso morar isoladamente em outra unidade, mas eu fiz aquela opção, então ali eu tenho que procurar conviver da melhor maneira possível, né? Você falou numa questão de organizar um conselho dentro do condomínio. A assembleia dos condôminos, ela é soberana, ela é o órgão máximo soberano e tanto pode estabelecer regra X como regra Y, ela é que escolhe o ordenamento, né? A forma de gerenciamento, você tem uma convenção, que é o estatuto, vamos dizer assim, daquela organização, é a Constituição, como se fosse... Que os próprios moradores elaboram, ou já tem... Os próprios moradores elaboram. Você tem isso... pronto a unidade habitacional para ser ocupada, ela tem que ter uma Constituição. Então, nós temos uma regra geral, é a Constituição. Tu pode fazer uma regulamentação disso depois com um regimento interno. Claro, tudo isso aprovado, discutido, debatido pela Assembleia de Moradores, que é a instância máxima. Então, nessa instância máxima, você, por exemplo, você coloca nessa convenção, que é o Estatuto Maior da unidade, você coloca dificuldades para alterações de algumas cláusulas, né? Por exemplo, alterar a fachada de condomínio. Então, tem unidades que exigem 100% de aprovação. Aceitar cachorros. A convenção original do nosso condomínio não permitia animais no edifício. Hoje nós vivemos uma nova realidade. Sim. Então você tem que, assim como a Constituição de um país, ela vai se adaptando, você vai...
a convenção do condomínio, você faz a adequação. Então, basicamente a Assembleia, os moradores deliberam. Então, os dois documentos principais do condomínio é a convenção que é como se fosse a Constituição do país, a Constituição do município, e a Constituição do prédio, né, do condomínio. E o seu regimento, que é o que vai me esmiuçar e detalhar, até prever algumas punições. O regimento é mais maleável, de adaptação. Ele faz a gente chama de regulamentação da Constituição, porque a Convenção, às vezes, ela trabalha na linha geral, né? Na linha principal, e você traz um nível de detalhamento, até mesmo das infrações que, porventura, você pode estar estabelecendo, né? Que é estabelecendo advertências ou punições, que é o momento mais tenso da relação num condomínio, porque tu está aplicando ao seu condômino uma advertência ou uma multa. Esse tem que ser um momento tenso e atende às exigências legais. Você precisa estar preocupado em cumprir o tríduo, faz todas as tentativas de negociação, de acordo verbal, seja diretamente ou mesmo através de um conselho que você pode criar no condomínio. Tem liberdade para criar instrumentos. Você tem que sempre buscar a negociação, sempre buscar a conciliação, para que você consiga, às vezes, os problemas de condomínios, tirando a parte gerencial, eles são mínimos. As dificuldades de convivência, dá para se dizer assim, como que deu tanta importância àquele fato? Bom, mesmo um arranhão uma colisão, uma batida de carro dentro do condomínio tem que ser relevada, é natural, os espaços são pequenos, então tem que buscar a maneira de conciliar, de consertar. Claro que ninguém gosta de ficar sem carro por um período que vai ter que fazer mas enfim. Está-se sujeito pela proximidade. Está-se sujeito. Então, a gente precisa estar desarmado dentro dessas unidades, porque um grande número de pessoas convivendo vai ter problemas, os meus interesses vão conflitar com os interesses de uma pessoa ou outra, e a habilidade, a arte está em suportar isso, em ceder para a outra parte. Para a boa convivência. Quer dizer, então, que o seu Alfred fala que fica chateado quando alguém diz que aquele fulano não se elege nem para síndico do seu prédio, ele tem toda a razão, porque tem que ser juiz, tem que ser psicólogo, tem que ser mediador, tem que ser árbitro, tem que ser artista, né, para dar conta do molejo. E você falou uma coisa interessante há pouco sobre a idade do prédio. O que precisa ser feito num prédio, por exemplo, nesse que você mora, que foi construído entre os anos 70 e 80, qual que é a demanda? Ter um engenheiro que venha ver as colunas, refazer... Qual que é a necessidade de manutenção de um prédio nessa idade? Nós tivemos recentemente, eu acho até no Rio de Janeiro, a queda de um edifício. Né? Que quebraram umas colunas lá numa reforma. Então, quando eu mudei fui morar nesse condomínio, então a preocupação o que eu posso alterar dentro posso fazer modificações ou não. Então, é importantíssimo isso, você ter uma assessoria técnica de engenharia. Constante, permanente. Você tem, periodicamente você precisa consultar, ter o acompanhamento. E hoje o mercado, felizmente, Florianópolis tem muitos profissionais bons nessa área. Então, quando nós decidimos por essa situação, não foi difícil encontrar no mercado profissional dessa área. E então, acredito que o próprio Sindiconde, né, já tem um serviço, disponibiliza um serviço, uma assistência nesse sentido. Mas, enfim, o que diz o aconselhamento técnico aí para se fazer num prédio? É muito caro isso? Não, a assessoria técnica eu avalio que não é caro, haja vista a importância. Sim, eu digo a manutenção, os serviços são onerosos? Se você fizer a manutenção preventiva periódica,
Sai barato no sai barato no final. Quando se detecta algum problema, que você tem que fazer uma grande intervenção, grandes investimentos. Se deixou crescer o problema. E você é importante porque na mão de obra que você contrata, você tem que ter um acompanhamento bem presente, porque não dá para maquiar. Então resolver. Então, problemas estruturais, principalmente nas edificações mais antigas. Então você deixou um ferro exposto, ele vai enferrujar. Ele enferrujando, ele prejudica toda a estrutura do prédio. Então eu tenho que resolver ele de maneira eficiente. Então eu tenho 4, 5 orçamentos, mas esse aqui está muito barato. Assim, por que ele está barato? Ele está atendendo tecnicamente. Então a sugestão e é o que nós estamos adotando, nós adotamos o seguinte roteiro. Nós temos uma equipe técnica, um engenheiro que avalia a situação da necessidade da obra, ele especifica qual é a obra que vai ser contratada, e nós vamos contratar uma outra empresa que vai fazer o serviço, e esse nosso engenheiro vai verificar se ele atendeu às demandas. Das normas técnicas. Custa um pouco mais, mas nessa situação não é custo, é investimento, é segurança, porque às vezes você tem no próprio condomínio um profissional, um engenheiro que tem essa qualificação para acompanhar, mas em não tendo na unidade, você contrate um profissional. Bom, eu estou cuidando da manutenção da área estrutural, eu tenho que ter um engenheiro que certifique que o trabalho de recuperação, por mais que a empresa contratada tenha técnicos, tenha engenheiros capacitados, mas ele vai referendar o que foi atestado pela empresa que fez a obra. Então, obra, a reforma. São duas situações. Não misturar isso é importante, principalmente nessas edificações mais antigas que precisam de um acompanhamento diferenciado. Né? Já envolve essa necessidade desse serviço, né? Um prédio mais novo ainda não tem essa necessidade. E eu até tranquilizaria os colegas síndicos que esse custo ele é mínimo comparado à importância dele, à necessidade, porque dá a segurança a você mesmo, síndico, e a todos os moradores que o trabalho, eu contratei uma empresa que tinha engenheiros, ela atestou que aquele trabalho foi seguro, mas eu tenho ainda um outro engenheiro que identificou a necessidade de fazer aquela obra e ele está dizendo que a obra foi bem feita e estamos seguros. Então, claro certamente lá no Rio de Janeiro haviam profissionais envolvidos nessa área, por isso que a segurança nunca é demais. Agora, tendo dois engenheiros, duas equipes trabalhando, certamente me dá uma segurança ainda maior. Né? E alguém responsável só para verificar o andamento, que não está envolvido na execução, eu acho bem interessante. E dentro ainda das responsabilidades do síndico, se acontecer alguma coisa, algum problema numa obra estrutural, o síndico é um dos primeiros responsáveis, não é não? Não querendo puxar a brasa pro assado de ninguém, né? Ou assar ninguém, mas tem uma grande responsabilidade também para responder. Né? Ele vai responder, ele vai ter que provar que não deu causa, ele vai ter que ele é responsável, sim. Então, se deixou de tomar alguma atitude que seja dentro das normas previstas. Porque a primeira coisa, nessas situações de obras, de grandes obras, envolve recursos financeiros. A maioria das convenções colocam limites, já a legislação coloca. Então, até um valor X, 2, 3, 4, 10 salários mínimos, o síndico tem a liberdade, a autonomia de fazer. Passou disso, ele tem que chamar uma assembleia. E eu ouso dizer que ele tem que chamar a assembleia sempre. Sim. Porque é muito importante que toda a comunidade, todos os seus pares, todos os moradores saibam o que está acontecendo, saibam da necessidade de fazer aquela obra. Então, um curto-circuito na rede de alta tensão, coisa simples,
pode envolver recursos aí na faixa de R$100.000, porque tem, o nosso condomínio tem uma subestação dentro do prédio, então isso tem um custo, e isso é premente que imediatamente todos os moradores sejam chamados, ó, o orçamento mínimo que nós temos aqui é esse, nós precisamos fazer essa obra, como vamos ratear isso? E aí vamos entrar naquela situação, vamos pagar 2, 3, 4, 5 meses, e aí você busca a forma de financiar isso. De parcelar, mas assim, enfim, de resolver e resolver coletivamente, mostrando para eles, ó, pessoal, a necessidade é premente, nós precisamos fazer porque é questão de segurança. Não adianta por mais que eu seja amigo do seu Zé, eletricista, quebra sempre o meu galho lá no meu barraco de pescaria e tal. Agora, quando se trata de uma rede de alta tensão, onde tem uma ligação com a rede da companhia de energia do Estado e interfere na vida de mais de 100 unidades habitacionais, então eu tenho que ter uma preocupação técnica, eu tenho que ter uma certificação de que aquele serviço será bem feito, porque ele é um investimento alto e ele precisa a segurança que demanda, por exemplo, nessa área de energia é muito grande, né? O risco de incêndios, então você precisa ter toda uma cautela, ter todo um acompanhamento, né? Você citou a Companhia Estadual de Energia Elétrica, né? E a Celesc aqui para Santa Catarina, que inclusive tem um sistema de reembolso se ela provocar algum dano, queimar algum aparelho na residência, na unidade de alguém. O condomínio também tem essa responsabilidade se houver algum tipo de problema e acabar na unidade de um morador? O condomínio tem responsabilidade sobre isso? O condomínio tem as áreas comuns em que ele disponibiliza energia, por exemplo, as áreas, os corredores, por exemplo, circulação, elevadores. Área de circulação. Então, em havendo problema nessas áreas que afete algum morador, sim, ele teria. Agora, em prédios... 4 minutos, Fernando? Temos 4 minutos ainda, Edson. O prédio, a área de convivência... por exemplo, em prédios mais antigos como o nosso, ele precisa ter uma preocupação também com essa área de energia. Que a fiação elétrica dos anos 70 e 80 não atende à necessidade de hoje. Sim. Ar-condicionado. Sim. Os equipamentos elétricos que nós temos na cozinha só já não suportaria. Então é importante, não se fazia aterramento na época. Então essas adaptações, sim, o condomínio disponibiliza até um quadro geral, traz da rede de alta tensão para um quadro geral e dali até a unidade, o apartamento de cada um, a responsabilidade é do condômino, né? Então, agora sim, o circuito em um apartamento pode afetar os demais? Pode. E ele pode ser responsabilizado? Pode. Tem isso. Então, a importante é a responsabilidade dos moradores também, os moradores ficarem atentos a estar regular. Então, se a rede de energia elétrica do apartamento dele está habilitada para determinada carga, em ele excedendo, um curto ele pode provocar. A gente teve um problema recente que vale a pena citar. O morador viajou, ia passar um longo período fora e deixou o ar-condicionado ligado. Então, o condomínio, o zelador atento, identificou e tivemos que entrar no apartamento e desligar, porque colocava em risco a segurança de toda a unidade. Né? Então, são coisas que, por isso a responsabilidade, claro, da administração do condomínio, mas tem muita responsabilidade também dos moradores. Os moradores podem contribuir e em muito para a melhor convivência, para a melhor forma de administrar e economizar custos financeiros. Eu estou ansioso já por causa do horário, já estamos no final desse nosso condomínio hoje, mas uma última questão, Edson Camargo, síndico. Qual é o horário de trabalho do síndico? Ou qual deveria ser? Os moradores têm o direito de usar o síndico 24 horas por dia? Ou tem um horário, ou vai ao bom senso? Como é que é o horário de trabalho enquanto síndico? O síndico não tem... O síndico é síndico 24 horas, ou 25. A diplomacia agora. 25 horas por dia. Você pode... Nós temos evoluído para até síndicos profissionais que estabelecem horários, né, em que estarão na unidade. Síndicos profissionais. Você tem essa outra característica. A gente fez a opção no nosso condomínio em ser morador,
momentaneamente, talvez a gente mude isso logo à frente, mas você pode estabelecer horários e estar atendendo a comunidade. A gente fez aquele livro burocrático que tem para você fazer, muitas vezes o morador precisa reclamar do próprio funcionário que está ali com o livro em posse. Então, nós queremos uma caixa de sugestões. Uma caixa de caixa de sugestões, lacrado, onde só a administração tem acesso. Então, e tem funcionado. Os comentários que vêm são importantes, até uma sugestão que eu dei, você ter o mesmo disponibiliza... mecanismo do morador se manifestar. Justamente, porque lá o livro que normalmente fica na portaria e tu quer reclamar do porteiro, como é que tu vai fazer o registro ali? Então, que você faça isso de uma maneira, você crie, possibilite, até mesmo a sua caixa postal, que os moradores coloquem sugestões, coloquem reclamações, coloquem principalmente sugestões para a melhoria dessa vida condominial. Eu acho que também aproveitar os telespectadores e internautas, né, que podem participar do nosso condomínio hoje, mandando a sua sugestão por e-mail para o e-mail contato@sindiconde.com.br ou entrar em contato com o Sindiconde lá pelo telefone 3333-8677. O seu Alfred, a Isabel, o Gustavo, o Renato, o corpo jurídico está à disposição lá com biblioteca, inclusive, para ajudar você no que for necessário para uma boa gestão da vida em condomínio. Nosso condomínio hoje vai ao ar sempre com o apoio da Cronos Segurança Privada e também da Casas d'Água. Toda quinta-feira às 5 da tarde, todo sábado às 7 da noite e também toda segunda-feira às 21 horas. Aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.